Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos para mais uma aula. Segunda aula desse módulo, o módulo A Bíblia. Nessa segunda aula, o tema é: a Bíblia é a verdade? Você que pode pegar sua Bíblia, abra ela, livro de Salmos, seu capítulo, no Salmo 119, né? Seu versículo 160. Salmo 119, seu versículo 160. E vai dizer assim, eu estou lendo na Almeida Revista e Corrigida, e ela diz assim: a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Alguém mais achou aí? Amém. Na sua tradução diz diferente? Diz como? Só parte A. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Amém. Glória a Deus. E algumas traduções podem estar um pouco diferentes. Eu gosto da tradução brasileira. Ela é difícil de encontrar em Bíblia física. Eu encontrei ela só em Bíblia digital. E ela diz assim: a soma da tua palavra é a verdade. Cada um dos teus juízos dura para sempre. Só a parte aqui que é o mais importante para a gente. Fala que a soma da Bíblia, a tua palavra, a palavra de Deus, ela é a verdade. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Essa aula, o objetivo dela é equipar a igreja para que nós possamos discernir entre a verdade e a mentira. Porque se a Bíblia ela é a verdade, por que existem muitas distorções? Por que existem pessoas, através de versículos bíblicos, de passagens bíblicas, pregando coisas que não são a verdade, coisas que nem sempre estão de acordo com a palavra de Deus? Por que existem distorções? Por que existem heresias? Por que existem equívocos, se a Bíblia é a verdade? Então, esse é o tema da nossa aula. Amém? Essa vai ser a nossa aula. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? E que ela representa a verdade. No entanto, surge a questão: por que então são disseminadas falsidades utilizando versículos bíblicos? Porque há heresias, falsos mestres e falsos profetas, além de ensinamentos distorcidos baseados nas Escrituras. Nessa aula, exploraremos como discernir entre a verdade e a mentira à luz dos ensinamentos sagrados. Amém? Na Bíblia, em Hebreus, capítulo 6, versículo 18, diz assim, que Deus não mente. Ou seja, tudo que ele fala é verdadeiro, mas às vezes as pessoas entendem errado a Bíblia e acabam distorcendo as coisas. Por exemplo, algumas pessoas pegam partes que falam do amor de Deus e do perdão de Jesus e usam isso para dizer que tudo é permitido, mesmo que vai contra o que a Bíblia ensina. E como se usassem esses trechos para validar os próprios erros em vez de tentarem corrigi-los. Ou seja, a Bíblia fala da graça de Deus, fala do perdão, que pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nós fomos perdoados. E sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados foram levados. Mas isso não é uma permissão para a gente pecar. Não é porque a nossa dívida foi paga que nós possamos nos endividar de novo. Não é porque Ele perdoou nossos pecados, que pelo nosso próprio sacrifício, nossos pecados nunca seriam perdoados. A Bíblia diz em Hebreus que os sacrifícios eram feitos ano após ano, que pelo derramamento de sangue de bodes, de carneiros, de bois, era feita a expiação dos pecados. Mas se aquele sacrifício fosse eficaz de verdade, fosse efetivo, não precisaria ser feito de novo aquele sacrifício. Mas o sacrifício de Cristo na cruz, ele foi feito de uma vez por todas. Cristo não precisa ser sacrificado mais nenhuma vez. Uma vez por todas ele se sacrificou e todos os pecados serão perdoados. Mas usam essa doutrina do perdão de pecado, da expiação do sangue de Cristo,
para distorcer, para dizer que é permissão para pecar. Amém, irmãos? Então isso é antibíblico, na verdade. Outro caso é quando alguém usa o versículo da Bíblia só para se dar bem, ganhar poder sobre os outros, sem se importar com o verdadeiro significado por trás das palavras. Por isso é importante ler a Bíblia toda, entender o que ela quer dizer no contexto todo, para não cair nessas armadilhas de interpretação errada. Ou seja, passagens bíblicas fora de contexto podem produzir equívocos, mas a verdade encontramos na soma de toda a Bíblia e na harmonia da sua totalidade, como diz no Salmo 119, no versículo 160 que nós lemos. Amém, irmãos? Então, versículo fora do seu contexto pode gerar equívocos, pode gerar heresia, pode gerar falsa doutrina. Mas como que a gente vence isso? É conhecendo a Bíblia toda. Olhando o contexto por trás do versículo, olhando a ideia geral da Bíblia. E ela não pode entrar em contradição. Ela não pode entrar em contradição num momento dizer que Deus se desagrada do pecado e no outro a pessoa dizer que Deus ama ela mesmo com todos os seus pecados, mesmo sem querer largar os seus pecados. Amém? E como que a gente vence as mentiras? Como que a gente vence os enganos? Como que a gente vence todas essas distorções? Para vencer as mentiras, podemos seguir o exemplo de Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo. Na primeira tentação, o diabo questionou se Jesus era realmente o Filho de Deus. Isso está lá em Mateus capítulo 4. Amém? Se vocês puderem abrir lá, Mateus capítulo 4. Vamos ler, eu acho que vale a pena a gente ler essa passagem. Eu vou dizer assim, e vai dizer assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, Mateus capítulo 4, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém? Irmãos, perceba isso. Jesus foi tentado por Satanás. E interessante que Satanás, para tentar Jesus, ele não tenta com simplesmente mentiras, com coisas da cabeça dele ou com coisas que o mundo dizia. Ele tenta com a própria necessidade de Jesus, e também ele usa versículos bíblicos para tentar Jesus. Olha só, porque esse que é o X da questão. Muitas vezes a gente acha que só porque está escrito, a gente deve seguir cegamente, mas não, devemos interpretar aquilo que está escrito, devemos analisar aquilo que está escrito, devemos interpretar à luz da própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia interpreta a Bíblia. É pela Bíblia que nós entendemos a Bíblia. Para ficar mais claro, ele disse para Jesus: transforma essas pedras em pão. Transforma essas pedras em pão. Então, como é que Jesus venceu essa tentação? Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está lá em Deuteronômio 8:3. Jesus citou as próprias escrituras para vencer a tentação. Depois Satanás diz: não, mas está escrito que se você se jogar, que ele dará ordem aos teus anjos para te guardarem. Ou seja, Satanás usou o Salmo 91, que é um dos mais conhecidos por todo o povo cristão, até por pessoas que não são cristãs, conhecem o Salmo 91, é um dos salmos mais poderosos que tem, e ele cita esse versículo: dará ordem aos teus anjos para te guardarem, que você não tropece em pedra alguma.
Olha só, ele usa um versículo da Bíblia, mas mesmo quando nós estamos diante de uma passagem bíblica, nós devemos interpretar ela através da própria Bíblia. Mas Jesus, como é que ele responde Satanás? Ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, que está lá em Deuteronômio 6,16. Ou seja, diante de qualquer ensinamento bíblico, diante de qualquer pregação bíblica, diante de qualquer informação que te tragam da Bíblia, nós devemos fazer como Jesus fez, trazer ela à luz de todo o resto da Bíblia, à luz de toda a concordância da Bíblia, para saber se aquilo ali de fato está sendo pregado certamente, para saber se tudo aquilo ali de fato está sendo ensinado corretamente, amém? Portanto, para vencer as mentiras, devemos confiar na palavra de Deus como nossa fonte de verdade e autoridade, interpretando-a corretamente e aplicando-a em nossas vidas diariamente, assim como Jesus fez. Amém? Conclusão, para terminar aqui, irmãos. Podemos concluir que a palavra de Deus é a arma poderosa em nossas mãos. Assim como uma espada afiada, ela tem o poder de separar o que é verdadeiro do que é falso. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Muitas vezes, irmãos, a gente interpreta a Bíblia, a gente lê e interpreta ela com o nosso coração, mas a própria Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, que o coração do homem é enganoso. Então nem sempre o que o nosso coração está falando é verdade, mesmo que a gente esteja interpretando algo bíblico. E como que a gente vence isso? Como que a gente vence esses enganos? É com a própria Bíblia. A gente tem que ler o contexto todo, tem que ler tudo aquilo que está em volta, tem que conhecer o plano todo da Bíblia, para não entrar em contradição. E ela vai julgar, ela vai separar juntas e medulas, ela vai fazer a separação entre a verdade e a mentira, ela vai fazer a separação entre o que é da nossa mente, o que é do nosso coração, o que é do nosso espírito, o que é da nossa alma e o que é de Deus. A própria Bíblia, como essa espada poderosa de 2 gumes, é o que vai fazer, é o que vai trazer o discernimento do que é verdade e do que é mentira, amém? É essencial que tenhamos relacionamento diário com a Bíblia, para a gente conhecer, para a gente poder fazer igual Jesus disse, no momento que dissermos para a gente, não, você pode fazer isso porque está escrito. A gente tem que ter na ponta da nossa língua também está escrito. Como que a gente adquire esse também está escrito? Tendo um relacionamento diário com a Bíblia. É o que diz em Josué, capítulo 1, versículo 8. Vai dizer assim, não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. É isso, a gente tem que ter um relacionamento diário com a Bíblia, lê-la todo dia, meditar de dia e de noite. Então ela estará fluindo de dentro de nós. Então da nossa boca nós estaremos falando só aquilo que está na Bíblia, não aquilo que está no nosso coração, não aquilo que o mundo diz. Amém? Amém. E devemos fazer também, além disso, em nossas interações com a palavra pregada ou ensinada, devemos seguir o exemplo dos bereanos. Em Atos capítulo 17, versículo 11, eles não aceitaram cegamente o que ouviram. Atos 17, 11 vai dizer, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, diante de qualquer ensinamento bíblico, abre a sua Bíblia e confere se de fato é aquilo. Se de fato é aquilo. Amém, irmãos? Portanto, ao nos comprometermos com o estudo bíblico, com um estudo constante da Bíblia, permitimos que ela exerça o seu poder transformador em nossas vidas, nos guiando no caminho da verdade. Amém, irmãos?